Tô de volta com a segunda parte da produção do domo aqui no terreno. Eu passei rapidamente aí para vocês como foi toda a montagem da estrutura de madeira e hoje nós estamos fazendo o revestimento. Para quem quiser ver mais detalhes de tudo que rolou nessa montagem, que tem bastante informação legal, eu vou deixar o link para você assistir o vídeo aqui na descrição. E agora na parte do revestimento também tem muita coisa legal para vocês aprenderem. A característica principal dele é que é uma construção redonda. Agora foi tirada aqui a parte do suporte que estava apoiando aqui a porta, então entrem para vocês verem como é que tá aqui na parte de dentro. Ó, já começaram a fazer aqui o revestimento do teto, porque esse revestimento ele precisa começar de cima para baixo, porque é preciso subir no domo para poder fazer os encaixes lá em cima. Então, se começar de baixo para cima, depois vai ficando cada vez mais difícil. Apesar de que essa é uma construção redonda que tem como base principal o pentágono e os triângulos, o rodapé ele é retangular. E aqui eu tinha duas opções, ou eu deixava um pouco mais elevado, que é para quando bater a chuva não entrar água no domo, ou então eu deixava assim em um piso único, né, na parte de baixo, e passava um PU aqui embaixo para fazer o isolamento. Como eu não tinha referência e era a primeira vez que eu tinha feito o deck, eu não sabia exatamente a circunferência do domo, então eu preferi deixar em um piso único, que no caso é o deck, e aqui vai ficar mais fácil de passar o PU, porque eu conheço vários produtos para fazer esse isolamento e vai ficar muito bom. Esse daqui é o exaustor que vai ficar ali na parte de cima. Ele fica girando de acordo com o vento, ele é super leve, olha só. E aí vai ser colocado, daqui a pouquinho vocês vão ver, olha lá. O espaço dele é aquele centro ali, ó, do pentágono. Gente, aqui é um espaço que tá muito grande do lado de dentro. Nem parece assim que tem tanto espaço, mas vai dar para fazer muita coisa. E eu já falei para vocês, ó, tem um monte de ideia aqui que é para colocar. Tô esperando só o domo ficar pronto para poder colocar essas ideias em prática. Em relação ao revestimento, ele é todo feito com EPS e tecido. Eu gostei bastante do estilo que a Nature Domos Geodésicos trabalha, porque o EPS, assim com esse acabamento, ele fica muito mais bonito e é muito mais durável do que aquelas lonas. Teve uma pessoa que comentou que seria o domo com lona. Na verdade, eu fui pesquisar sobre essa lona e ela, na minha visão, não fica tão bonito, tá? Parece que tá revertindo e fica como se fosse uma barraca, porque é um tecido mole, então dependendo do vento acaba entrando aqui nos triângulos e também fica com o formato do triângulo. Para mim, o EPS junto com o tecido fica muito mais resistente, o isolamento é muito melhor e fica com uma estética bem mais bonita. Eu vou subir aqui para mostrar para vocês o que está acontecendo lá em cima. Olha só como já está aqui essa parte. Bom, esse material que faz o revestimento em cima do EPS é uma placa de ACM e diferente de outros domos, esse daqui é um hexágono, não é um triângulo. Então vocês podem pesquisar que na internet vocês vão ver muitos domos com a parte de fora triangular. E esse daqui não, esse é diferente. Eu gostei bastante desse formato, porque ele cria como se fosse um casco, né? Uma casca, fica bem legal. E como é uma peça sobre a outra, isso daqui também previne que tenha vazamento, que tenha alagamento por conta de chuva, o que deixa a estrutura muito mais interessante. Olha que coisa legal e totalmente diferente, você vê uma estrutura dessa redonda com esses hexágonos por fora, parecendo um casco de tartaruga. Quando você entra, você vê uma estrutura totalmente triangular, é muito legal. Essa noite fez bastante frio pra cá, mais ou menos uns 5 graus, e olha como tá aqui as placas, gente. E estava coberta de gelo mais cedo. Vou aproveitar que eu tô aqui do ladinho deles, vou perguntar pro Zé aqui. Ô Zé, tem uma galera que pode achar aqui que essa estrutura do domo é frágil, né? Por conta que é feita com madeira. Mas me diz aí, qual o tipo de madeira que é utilizada? A gente utiliza a madeira cedro marinheiro. Uma madeira leve, bem resistente e boa de trabalhar, né? E agora, você sabe quantas peças mais ou menos é utilizada aqui para fazer um domo desse de 6 metros? São 275 triângulos. Os triângulos formam os módulos de pentágono, né, que são 5 peças, 5 triângulos por módulo, e os hexágonos, que são 6 triângulos para formar cada peça, cada módulo. Então toda a estrutura aqui, ó, de um domo de 6 metros tem 275 peças. Nesse tipo de obra não tem aquela coisa de acabou o material, faltou material. Aqui é tudo certinho. É, tudo na medida já. Já vem pronto, né? Veio pré-montado. Uhum. Só finaliza aqui na obra.
Ah, muito bom. Que bom que não precisa comprar material extra depois, né? Sim, facilita. Não tem a surpresa de acabamento. Exatamente. Mais uma vantagem desse tipo de construção. Neto já apareceu ali no topo do domo, que é para colocar a fiação, que tem que colocar antes de finalizar, né? Porque senão depois vai ficar muito difícil. No vídeo passado foi falado que eles iriam começar a fazer uns módulos, tipo uns kits, que é para a própria pessoa montar esse domo na casa dela, no terreno, no local em que ela quer fazer esse tipo de construção. O que vai ficar muito melhor, né, gente? Já pensou poder chegar todo o material certinho só para você fazer o encaixe, montar, e em menos de uma semana você consegue fazer isso? O legal disso é que você reduz, custo, você vai reduzir mão de obra, você vai reduzir também o custo de ter várias pessoas no local, porque além da mão de obra tem o custo de alimentação, estadia e tudo mais. Então você mesmo montando isso daqui, vai ser muito mais fácil, é bom demais. Eu não consegui pegar essa etapa do módulo, né, porque eles ainda estão desenvolvendo o projeto, mas vamos torcer para que isso dê certo, porque provavelmente eu irei fazer mais um domo desse, porque eu já gostei bastante dessa construção. Nesse momento, nós já colocamos o exaustor. Escuta só, nem faz barulho, né? Então isso é muito bom, porque o Thiago estava me explicando que tem algumas pessoas que até colocam o motor para que esse exaustor fique girando, né? Para poder circular o ar. E aqui não é preciso, porque como é um objeto super leve, então qualquer ventinho já faz a circulação rodar. Começamos a colocação do EPS por módulo e além de colocar o EPS junto com esse tecido, também é feito a vedação com espuma expansiva. Então é uma vedação que vai garantir com que não entre água, apesar de que por cima ainda tem a placa de ACM, mas essa daí é uma garantia a mais de que não vai chover dentro do domo. E olha que coisa interessante, as placas de ACM, elas estão aqui todas separadas, elas são no formato de hexágono, mas nem todas têm os lados iguais. Olha isso. Olha como ela está cortada. Então é toda uma engenharia para fazer o negócio funcionar e ficar bem feito. Então não é só chegar, cortar ali em hexágono e tentar encaixar, porque como é uma estrutura que exige ângulos diferentes, então tudo vai exigir também um corte diferenciado. Para fazer a fixação das peças de ACM, é feito com um rebite e também é colocado uma colinha na pontinha do rebite, que é justamente para manter essa vedação 100%. Apesar de que é bem difícil passar água pelo rebite, mas isso daí garante que realmente não vai passar nada. Vou comentar com vocês sobre uma coisa que uma pessoa observou, mas já era uma coisa que já estava mais ou menos calculada, que era em relação ao banheiro. Como é que vai ser esse banheiro, já que eu tenho um deck com um piso único, né? E banheiro tem que ter impermeabilização. Bom, nós pensamos em fazer o seguinte, não é uma coisa assim de outro mundo, mas vai ser algo legal que eu vou querer mostrar em detalhes para vocês. A parte do box do banheiro, vamos pensando se vai ser azulejo ou se vai ser algum tipo de cimento queimado ou pedra natural, mas ele vai ser feito em cima da madeira. Como ele vai ser feito, vocês vão ter que esperar para ver, mas vai ser legal. A questão de furo de encanamento, de vaso, pia, do ralo do chuveiro, tudo isso vai ser feito com as ferramentas que a gente tem. Então, como se trata de madeira, é muito mais fácil de fazer esse ajuste, até porque o deck ficou um pouco alto. Então é bem fácil de passar o cano por baixo e pegar ele do lado de fora.
Pessoal, já são mais de 5h30 da tarde e a obra já está assim, super adiantada. Segundo o Thiago, era para a gente ter feito até essa fileira hoje aqui, mas olha como está do outro lado, a gente já baixou praticamente toda essa de baixo. Aqui na frente, que ainda não foi completado, vai ser feito amanhã, mas o revestimento aqui de cima, tanto do DPS quanto do ACM, já está muito adiantado. Então acredito que essa obra vai terminar bem antes do que estava planejado. Tô de volta aqui na obra e olha só, gente, hoje eu cheguei um pouquinho mais tarde, aí já tá o serviço bastante adiantado, praticamente essa parte da parte de trás já tá bem fechada, faltando só alguns detalhes, agora estão finalizando aqui a lateral. Vou mostrar aqui como é que tá na parte de dentro. Olha isso, pessoal, que demais tá ficando, muito legal. Essa parte aqui que não tá preenchida nem com EPS e nem com as placas de ACM, foi o espaço em que eu escolhi para ficar a transparência, que é aquela parte em que vai dar para ver a paisagem, porque ele não é todo fechado. Não é uma casa que tem, por exemplo, uma janela, não, você escolhe o tamanho que você quiser. Eu preferi que essa transparência ela chegasse até no chão para que eu tivesse uma maior visão aqui da área de fora. O Thiago estava me explicando que quanto maior for a área de transparência, menos vai ter isolamento térmico e acústico, porque não vai ter o isolamento do EPS. Aqui vai ser utilizado para essa transparência o policarbonato fumê, mas poderia ser transparente também. Começaram a fazer a colocação do policarbonato para preencher essa área da transparência e vejam que não dá para ver nada lá dentro, a não ser quando chega aqui perto, ó. Aí sim consegue ver, mas quem olha aqui de fora, ó, consegue até apreciar a paisagem porque fica bem espelhado. Olha isso, gente, fica muito legal. E olha a diferença aqui em relação à placa de ACM. Então vem um contorno perfeito aqui, ó, e a divisão entre a parte da transparência e a parte que não é a transparência. E esse cinza aqui é muito bonito e o legal é que dá para fazer de várias cores. Por exemplo, tem muitos domos que a gente vê por aí que é na cor branca, só que o branco ele reflete muito, né? Então pode acabar atrapalhando aí durante o dia, quando tiver muito sol aí. Às vezes a gente não consegue nem olhar para uma superfície totalmente branca, né? Quando tá muito sol. E a escolha desse cinza aqui, ó, foi perfeita. E olha como tá aqui pelo lado de dentro. A acústica já começou a ficar bem legal. E dá para ver muito bem aqui do lado de fora, ó. Esse desenho do hexágono de cada um que vai encontrando um com o outro também fica muito legal. Outra coisa também que quero comentar com vocês é que meus dois vizinhos já vieram aqui e acharam a construção lindíssima. Nunca tinham visto uma de perto, nem eu tinha visto, né? É a primeira vez que eu estou vendo e ela é minha. Olha que legal. E eles acharam muito legal. Já apelidaram até que é uma nave espacial que aterrissou aqui, ó, para trazer mais beleza, porque é um negócio diferente. Falei para vocês, né, que tinha que ser uma construção diferente. Tem uma coisa mais diferente do que uma casa redonda no meio do mato? Não tem, né, gente? Olha que bonito que tá ficando. E o Thiago tava me falando que para construir uma casa dessa, as empresas elas demoram realmente em torno de 15 a 20 dias, dependendo do tamanho e da complexidade da estrutura. Mas eles estão terminando essa casa em menos de uma semana, tempo recorde. Eles estão começando a fazer o projeto de faça você mesmo. Então esse daqui já é um modelo experimental que é para ver em quanto tempo que fica pronta uma casa dessa. E eles deram um prazo de 7 dias para essa nova construção. E acreditem se quiser, estamos no 4º dia e ó como já está praticamente pronto. Então acredito que esse projeto do Faça Você Mesmo vai dar muito certo. E tem coisa melhor do que a sua casa poder ficar pronta em menos de uma semana? Não tem, né, gente? É muito bom. Até o vizinho comentou comigo, se ele soubesse dessa construção antes, tinha feito assim. Augusta, me responde uma coisa. Esse domo aí que eu escolhi, ele tem 6 metros, mas vocês produzem domos de outros tamanhos também, né? Quais são os tamanhos? Sim, a gente produz domo de 6 metros, de 7 metros, de 9 e de 12 metros. E quanto tempo leva a produção total de um domo, por exemplo, como esse de 6 metros, desde o momento em que eu entro em contato com vocês até a produção no local? O preparo na nossa cidade, ele leva em torno de 30 a 40 dias, porque a gente traz as peças pré-montadas já para o local.
E no local é mais ou menos de 1 semana a 15 dias. Se tiver mais pessoas ajudando, que nem vocês estão ajudando a gente aqui, é muito mais rápido. Ó, gente, o Zé tá fazendo agora a instalação da luminária que vai ficar aqui na parte da frente. Vou deixar ligado uma luminária aqui no meio também. Mas dá para trocar depois. Isso daqui é só para realmente poder usar o domo assim que ele já fica pronto, tá? Gente, 4 dias de construção. Olha como já tá. Então, mesmo que esse projeto do Faça Você Mesmo dê certo, eu acho que ainda vale super a pena eles virem a campo, porque eles te ajudam a terminar o trabalho muito mais rápido. Então, o jeito que eles fizeram, né, que eles estudaram o processo para trazer um projeto mais fácil de ser montado, é muito melhor. 4 dias, gente, olha isso. Só tá faltando detalhes, e esses detalhes é o que realmente demora mais um pouco, que é para deixar o projeto perfeito. Mas olha essa beleza de construção. Já estamos de volta aqui na construção e o Neto já começou fazendo uma modificação aqui nesse vasinho e nessa floreira. Lembra que eu falei para vocês que eu ia colocar aqui a base com EPS, porque é um reaproveitamento das formas que eu fiz para o pilar do deck. E aqui também, olha, está sendo revertido com EPS, que é esse daqui, ó. Ele é bem mais rígido, que é um EPS estrutural. Então a gente vai tirar essa plantinha do vaso, que é para ela poder ter mais força para crescer. E nós só colocamos o EPS na lateral do vaso de madeira, que é para a terra não ficar em contato com a madeira. Porém, lá no chão, ó, nós não colocamos EPS, que é para a raiz da planta poder ter força para crescer. Desse lado aqui é a mesma coisa, só que como eu não quero que essa planta cresça muito, então aqui ó, a gente só vai tirar dos vasos, vamos deixar uma coisa só, e elas vão ficar pequenas porque não vai ter muita terra. Terminamos de preencher os vasos e olha como ficou bem melhor do que estava antes, né, naquele balde de plástico. Aqui nós colocamos também esterco de galinha já do galinheiro, então o galinheiro já está dando resultado. Eu vou aproveitar que eles não estão precisando da nossa ajuda, porque agora é detalhes, então só 2 pessoas dá conta de fazer. Então vou aproveitar para fazer alguns reparos que ficou para fazer da outra vez. Então agora eu vou pegar essas massas aqui para madeira, ó, que são massas da Wood Wood. Tem várias cores diferentes que é para realmente acertar no tom da madeira. Como essa daqui é uma madeira bem rajada, ó, aqui é tudo a mesma madeira, só que uma é mais clara, outra mais avermelhada. Então eu trouxe várias cores de massa. E agora eu vou pegar essas massas e vou preencher esses buracos aqui. Tem gente que gosta de deixar com esse parafuso aparente, mas como eu fiz um rebaixo, que é para o parafuso não ficar rente, então ele está para dentro da madeira. E eu vou utilizar a massa para esconder esse parafuso, só para não ter que estar com esse acabamento dourado aparente. Eu comentei com vocês que eu ia colocar pedras naturais aqui na parte das plantas, que era para ficar com um visual melhor. E as pedrinhas são essas aqui, ó. Não ter que ficar aparecendo a terra, eu vou preencher toda essa região com as pedras. Só que para não crescer mato aqui, porque quem tem jardim, tem pedra no jardim, sabe que mato entre as pedras é a coisa mais chata de limpar, de fazer manutenção. Então, para que esse mato não cresça, eu vou utilizar essa manta aqui, que é a manta Holdtex, que é uma manta que ela é permeável, então mesmo que dê uma chuva muito forte, ela não deixa ficar acumulada, não deixa ficar empoçada, então a água passa direto e o legal é que ela não deixa o mato crescer. Olha só, pessoal, como foi que ficaram aqui as pedrinhas, já deixa com um visual bem bonito, né? Já fica diferente. Agora, vamos fazer o seguinte, ó, porque elas estão soltas e eu disse para vocês que eu ia deixar elas fixas, porque chove, bagunça tudo, para evitar de cair também, para sempre ficar com esse visual bonito. Ó, eu vou aplicar esse produto aqui, ó,
que é o Roadstone fixador de pedras. Então ele é um produto líquido que você borrifa nas pedras. Como tá um dia de sol, vai secar rapidinho, em 3 horas já tá seco. Você vai borrifar assim, ó, não tem segredo, gente, você fixa as pedras, aí você vai borrifando, olha, até a cor muda, porque é um produto líquido, né? E aí as pedras vão ficar todas coladas e quando chover não vai empoçar, porque ele continua deixando a pedra drenante. E aí vai ficar dessa maneira aqui, ó. Muito fácil de fazer isso. O legal é que para quem gosta de jardim sempre organizado, principalmente quando usa 2 cores de pedras, né, para que elas não fiquem se misturando na hora que for limpar, esse produto aqui é a solução perfeita. Lembrei também de falar para vocês que esse produto ele não agride o meio ambiente, né? Muita gente pergunta, mas não vai prejudicar o solo? Não, ele é base água e ele foi feito exatamente para isso, para jardim. Outra coisa também, como ele é só borrifado por cima, as pedras que estão embaixo, elas estão soltas, então não vai impedir o crescimento da planta. Então, normalmente a planta ali, ela se desenvolve bem a partir de 1 mês, 2 meses, né? Então, à medida em que ela for crescendo, que essas pedrinhas forem se soltando por conta da raiz, né, que vai vindo maior, aí é só pegar o produto e borrifar novamente, que aí já fica colado, não precisa tirar as pedras tudo de novo. Ó, pessoal, já foi feita a finalização do acabamento aqui da lateral, que tava faltando colocar essa peça daqui, e também já aproveitaram para fazer a cobertura aqui de cima, que é o isolamento. E aí tem uma coisa que não sei se vocês perceberam, mas que não tem aqui, que é a porta. Por quê? Quando eu pedi o domo, o Thiago perguntou, Fabi, você quer fazer a sua porta ou não? Prefere que a gente envie a porta daqui? Porque vocês sabem, né, que eu trabalho com marcenaria, então eu poderia muito bem fazer a porta do jeito que eu queria. E aí foi isso que eu escolhi. Eu preferi fazer a minha porta, então por isso que tá sem porta, vai ficar sem porta. E esse conteúdo da porta vai ser para um próximo vídeo, porque eu vou colocar um detalhe bem legal que eu acho interessante mostrar para vocês. Do lado de dentro, olha só como foi que ficou a transparência. O legal é que nesse momento, aqui nesse espaço, o sol ele nasce aqui e ele desce ali atrás. Então dá muito bem para ver quando o sol não está muito quente, vai dar para ver o nascer do sol aqui. Olha que lindo, né? A natureza é fantástica. Um detalhe também aqui, ó, bem bacana, é em relação a essa entrada de ar. Então do lado de fora, o domo ele pega metade dessa janela. Então aqui tem 6 aberturas dessa, em que o ar entra por aqui, o ar mais frio ele vai entrar, é o tempo que ele esquenta aqui e ele sai pelo exaustor. Então aqui o tempo todo fica com um clima super agradável, então dá para ficar aqui tranquila. E olhando agora num plano aberto, olha só, linda essa construção, né, gente? 5 dias só, sem ter que precisar ficar comprando areia, tijolo, cimento, ter que esperar caminhão, funcionário que às vezes não vem, material que falta na obra. 5 dias e a casa está pronta. Tem coisa melhor do que isso? Quando a vizinha estava aqui, nós até comentamos sobre isso, que esse daqui é um tipo de casa que ele ganha espaço. Diferente, por exemplo, de uma casa tipo chalé suíço, que é aquele telhado que vem até embaixo, que parece que você perde espaço, né, por conta que ele vai diminuindo. Esse daqui é diferente, ó. Esse daqui ele vai aumentando. Então você ganha espaço, você consegue colocar muito mais coisa do que no chalé. É claro que são propostas diferentes, né, dependendo muito do design, do jeito que a pessoa quer para o ambiente, mas uma casa redonda você ganha muito mais espaço. Vocês lembram do presente que eu ganhei, né? Pois é, ó, ele tá aqui. Olha que cadeira mais linda, e eu comentei com vocês que ia fazer todo sentido aqui com esse espaço. Pois é, ó, é uma cadeira geométrica também, olha que confortável. Claro que ainda tá faltando pintar, falta colocar a almofada, mas gente, é muito agradável. E olha, esse daqui foi um presente muito especial que eu ganhei da Nature Domo Geodésico e com certeza eu vou usar muito aqui, ó. Pensou ficar respondendo aqui os comentários de vocês, de frente para essa paisagem aqui, olha, magnífica. Tem coisa melhor? Não tem, né? Vou falar um negócio para vocês. Eles começaram fazendo as cadeiras, então por isso que eles têm toda a manha de deixar assim, ó, a cadeira top demais. E aí das cadeiras eles foram para os domos. Então essa cadeira aqui, ela é uma opção caso você queira também junto com a sua construção. Galera, além de eu ter ganhado um presente muito legal, a equipe da Nature também vai dar um presente muito especial para vocês. Todos os seguidores, meus seguidores que tiverem inscritos aqui no canal, terão desconto na compra do seu
domo geodésico. Nesse momento eu queria agradecer vocês foram fantásticos. Desde o primeiro contato que a gente teve até essa finalização aqui maravilhosa, muito mais do que a expectativa dentro do prazo. No começo o prazo era de 20 dias e eu já estava preocupada, né? Uma obra de 20 dias aqui, porque aqui, como vocês já sabem, não tinha energia, não tem nada próximo, não tem hotel, o supermercado tudo longe. E aí o tempo reduziu drasticamente para uma semana e nós conseguimos finalizar em 5 dias. Parabéns para vocês trabalham muito bem. Primeira vez a gente trabalhando junto e deu super certo. Eu agradeço vocês, a simplicidade, né? Vocês colaboraram bastante, o que ajudou, né, a acelerar o processo da montagem. Sentiu que fizemos o melhor início que a gente poderia. E aí, o principal de tudo, a gente tem muita gratidão pela confiança. Eu queria agradecer também a todos vocês que acompanharam desde a construção do deck, que já era uma coisa que a gente já vinha conversando pela questão da estrutura, de como é que ia ficar o visual. E espero que vocês que estão aí assistindo todos os vídeos estejam gostando também. E ó, isso daqui é só o começo, hein, gente? Pode ser que venham muito mais construções dessa por aqui, vocês vão acompanhar todos os passos. E além disso, tem muita coisa para acontecer aí dentro, viu? Tem banheiro, tem quarto, tem cozinha. Ó, o que não vai faltar é conteúdo por aqui, tá bom? Pessoal que ficou interessado em adquirir uma construção dessa, vou deixar o contato aqui, ó, da Natura e Domo Geodésico, tanto o contato do WhatsApp quanto também das redes sociais. Sigam lá e vejam todas as construções que eles já fizeram, que a galera é show de bola, viu? Obrigado, pessoal. Um beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos com muitas dicas legais por aqui. Tchau, tchau! Esse daqui é todo o resíduo que vai ser descartado dessa construção. Para quem tem dificuldade aí de fazer limpeza em obra, né, que não quer chamar caçamba para levar entulho, olha isso aqui, gente. Praticamente não tem resíduo, uma construção limpa que não prejudica o meio ambiente. Só essas sacolas aqui, ó, olha isso.